dia! Feliz sábado! Para mim é uma grande alegria, é um grande privilégio estar com vocês aqui nesta manhã de sábado. Para mim é sempre muito simbólico vir a essa igreja, estar nesta comunidade. Há 8 anos atrás, nós estávamos iniciando essa comunidade e eu tive o privilégio de ser um dos pioneiros e ver essa comunidade nascer e hoje ver ela crescendo com pessoas novas, rostos novos, é um grande privilégio, é uma grande bênção. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você veio à casa de Deus. Que bom que você escolheu estar no melhor lugar do mundo. Que bom que você acabou de cantar, que você quer sempre estar com Jesus. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Alexandre Sobrinho. Eu sou membro da Igreja Central de Cuiabá e a convite do pastor Mike eu vim aqui compartilhar a mensagem de Deus. E sempre que eu venho aqui, eu me lembro de um grande amigo e isso me enche o coração, que ele deixou grandes lições para mim. Eu tenho certeza que grandes lições também para alguns amigos aqui da nossa igreja, da Igreja Morada, que é o nosso amigo Maurício Corma. Um grande ministério que ele teve e eu faço sempre questão de lembrá-lo, porque ele deixou um grande legado, trouxe muitas pessoas para Jesus. E a mensagem que eu vim trazer para vocês hoje é uma mensagem muito simples, irmãos. É uma mensagem muito primordial. Eu, na semana passada, eu tive a oportunidade de viajar por esse estado do Mato Grosso, imenso estado do Mato Grosso. Estávamos no sábado passado em Água Boa, acho que uns 900 quilômetros daqui de Cuiabá. Estávamos lá, um pouquinho longe, né? Visitamos algumas cidades do estado essa semana, na companhia do Heltman, que é membro dessa igreja aqui, e também na companhia do pastor Celso, que é o nosso tesoureiro lá da Igreja Adventista para todo o Centro-Oeste, junto com outros amigos da Associação Leste também. Mas em especial o pastor Celso, eu estive na mesma igreja que ele no sábado passado, e ele trouxe essa mensagem e falou muito ao meu coração. E eu espero que ela fale ao seu coração também. Sempre que eu vou compartilhar a palavra de Deus, eu gosto de falar aquilo que primeiro fala para o meu coração. Eu espero que fale ao seu coração também. Eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez, para convidarmos o Espírito Santo e pedir a sua bênção. Feche seus olhos. Nosso amantíssimo Deus, Pai querido, nosso Criador e Redentor, nesse momento, Senhor, estamos aqui na Tua casa de adoração e de oração para Te louvar. Em especial, nesse momento, abriremos a Tua palavra. Queremos, de maneira muito especial, convidar o Senhor para estar conosco. Que o Teu Espírito, Senhor, fale ao nosso coração, transforme os nossos pensamentos, alinhando os nossos sonhos, as nossas ideias, os nossos planos, de acordo com os Teus planos. Que possamos sair daqui esta manhã, reavivados pelo Teu Espírito e na paz que só Jesus pode nos conceder. É em nome dEle, no nosso Senhor Jesus que oramos. Amém. Despedidas. Despedidas nunca são fáceis. É um momento meio crucial, meio complexo. Tem um programa na TV chamado Chegadas e Partidas. E esse programa retrata vários momentos nos aeroportos e rodoviárias da vida em que as pessoas estão se despedindo. E nesse momento de despedida, aquele que vai não sabe exatamente o que pode acontecer, e aquele que fica também não sabe o que pode acontecer e fica com o coração na mão, porque ele não está lá para ver, mas ele fica aqui. E aí? O que vai acontecer? O que não vai? A minha esposa, ela é enfermeira e ela é professora da Unemat, lá em Cáceres, no curso de medicina. E toda semana ela vai 1 ou 2 vezes a Cáceres para ministrar as suas aulas. E nesse último semestre, ela tem ido no dia que ela vai dar aula.
E às vezes ela se despede de mim às 3, às 4 da manhã. E sabe aquela história, você fica com o coração na mão, irmãos. O que pode acontecer nessas estradas, que a gente todos os dias vê acidentes acontecendo, situações mais diversas possíveis. Ela vai acompanhada de outras colegas também, professoras e professores, e sempre me deixa com o coração na mão. Eu tenho certeza que despedidas também deve, de alguma maneira, impactar na sua vida, deve te deixar algumas dúvidas, incertezas. E hoje, nós abriremos a palavra e vamos conversar um pouquinho sobre um momento de despedida que o nosso Senhor Jesus estava ali partilhando com os seus discípulos, com os seus amigos e irmãos. Eu convido você a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, o discípulo amado. E esse evangelho, ali a partir do capítulo 13, nós vemos algumas palavras de Jesus em que ele começa a se despedir dos seus. Eu acabei esquecendo de falar no começo, eu estou um pouco gripado, irmãos. Então, se em algum momento eu precisar espirrar, tossir, eu peço a compreensão de vocês, tá bom? Todos acharam? João no capítulo 14, Evangelho segundo João, no capítulo 14, ele inicia a despedida ali no capítulo 13, mas nós iniciaremos a nossa leitura a partir do capítulo 14. E nós lemos o primeiro verso, na minha versão assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe o vosso coração. Você já teve o seu coração conturbado? Você já teve o seu coração atribulado? Essa situação de ansiedade, eu tenho certeza, essa situação de despedida, eu tenho certeza que traz uma certa ansiedade, que traz uma certa turbulência, uma certa incerteza a todos nós. E o nosso Jesus inicia esse capítulo com essas simples palavras: Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em mim. O nosso mundo hoje está vivendo um grande mal. Eu estive pesquisando um pouquinho sobre essa questão de ansiedade. Afinal de contas, hoje todos nós temos uma vida sempre preocupado com a saúde, preocupado com o emprego, preocupado com as contas que tem para pagar, a inflação que não começou, infelizmente, a voltar com tudo, nos traz muita ansiedade. E algumas pesquisas foram feitas ali em 2017, antes da pandemia, e eu confesso que eu fiquei espantado com os dados, irmãos. Vou compartilhar com vocês. Eu li isso aqui no G1, site da Globo, e diz assim: em 2017, havia uma projeção de que quase 19 milhões de brasileiros sofriam algum transtorno de ansiedade. Isso corresponde a 10% da população brasileira. Ou seja, nesse auditório aqui nós devemos ter aproximadamente 500 pessoas. É muito provável que 50 pessoas aqui tenham algum transtorno de ansiedade. E isso foi antes da pandemia. E durante a pandemia nós vivemos diversas situações muito atribuladoras. Pessoas perderam pai, mãe, filho, avô, avó. Muitas vezes o lar, a família perdeu aquela pessoa que era o provedor da família, que trazia a renda, que trazia o alimento. E ao mesmo tempo nós lemos aqui em João 14:1, nós Jesus falando: Não se turbe o vosso coração. O Ministério da Saúde começou fazendo uma pesquisa com 17 mil brasileiros, para entender um pouquinho mais essa questão da ansiedade, das preocupações, das situações da vida. E dessas 17 mil pessoas, 86,5% delas traziam algum traço de ansiedade. Traziam alguma característica
de ser uma pessoa ansiosa. Nervosa, às vezes fica suando a mão, palpitação no coração, pensamento não para, insônia. São diversos os sintomas da ansiedade. E 86,5 pessoas tinham algum desses sintomas. A ansiedade nos traz limitações. Tem pessoas que têm crise de pânico, não conseguem sair de casa, não conseguem trabalhar, às vezes impossibilita as suas atividades do cotidiano, a vida dela para. Eu tenho um amigo que mora em Brasília, e ele é arquiteto também, e ele entrou nessa rotina de trabalho, isso foi há 5 anos atrás. Ele falou: Alexandre, chegou um dia que eu não me lembro se ele falou, acho que ele estava no carro. Eu parei o carro, eu achei que fosse morrer. O meu coração não parava de bater, eu suava, eu tremia, eu não sabia o que acontecia comigo. E ele foi no médico e falou: médico, doutor, o que está acontecendo comigo? Aí o médico falou para ele assim: bem-vindo ao século 21. Você acaba de ter uma crise de ansiedade. Tenho certeza que muitos de nós aqui já passou por isso. Muitos de nós já tivemos essas incertezas, essas dificuldades, porque nós vivemos num mundo que às vezes parece que se debruça sobre nós, as situações da vida parece que é uma areia movediça, a gente vai se afogando. E Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração. É difícil, né? Mas é um conselho de Deus. Guarde essa passagem. Eu queria agora a gente ir ali em Mateus. Marque com o dedo aí essa passagem de João 14, a gente vai voltar. Agora eu queria ir ali em Mateus e ler um verso que vai clarificando um pouquinho mais para nós como nós podemos conduzir a nossa vida. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, aqui a partir do verso 25, tem um verso extremamente conhecido. Por isso que eu disse para vocês que a mensagem é simples. São passagens conhecidas, simples, mas que às vezes nós, como cristãos, como pessoas que buscam seguir a Deus, esquecemos e não colocamos isso em prática em nossa vida. Mateus, no capítulo 6, verso 25, nós lemos assim: Jesus novamente falando, agora já aqui no Sermão da Montanha, um dos seus principais sermões, uma das suas principais mensagens, a sua principal mensagem que ele passou a nós. Mateus capítulo 6, verso 25, nós lemos assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Portanto, não valeis vós muito mais do que as aves? Verso 27 ele continua: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado, para aqueles que não sabem, é a medida do cotovelo até a ponta do dedo. Algumas traduções diz, pode aumentar 1 hora em sua vida. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, Jesus os dizendo, vos afirmo que nem Salomão, o homem tido como o mais rico da história, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, mais uma vez aqui falando sobre a nossa ansiedade, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aqui vem um verso muito lindo, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não inquieteis, não fiqueis ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, quando eu ouço as palavras, para mim é um tapa na cara. Como é a minha vida hoje? Por que eu estou preocupado com o que vou comer, com o que vou beber, vestir, o que vai acontecer aqui e ali, com a minha esposa que vai viajar? Por que eu estou preocupado com isso? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E quando nós seguimos esse caminho, nós lemos ali, não se turbe o vosso coração. É interessante a gente entender um pouquinho o contexto que aqueles discípulos estavam vivendo com Jesus naquele momento. É o fim da passagem de Jesus presencial aqui na terra, como homem, como Deus. Ele havia acabado de partilhar a ceia com os seus discípulos, ele havia acabado de mostrar que entre os 12 havia um traidor, Judas. Não sei se vocês sabem, mas Judas, ele era o tesoureiro do grupo ali de Jesus, dos discípulos. Você confia o seu dinheiro a qualquer pessoa? Não, né? Um tesoureiro é aquela pessoa de confiança, ele gerencia tudo, ele acaba sabendo todas as coisas, porque afinal de contas tudo precisa se comprar, precisa se receber. Judas era um cara da extrema confiança daquele grupo. Ele acabara de ser revelado como um traidor e havia saído. E Jesus estava falando, olha, eu estou indo embora e vocês vão ficar. Eu fico pensando o tamanho da ansiedade que deve ter abatido no coração daqueles homens. E agora o que vai acontecer? Por mais que Jesus já havia explicado todas as coisas que aconteceriam, eles estavam preocupados. E Jesus vem falando, não se turbe o vosso coração. E ele continua no verso 2, João capítulo 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando eu vejo essa passagem aqui, eu fico pensando assim, Jesus, ele é um grande anfitrião. Ele está falando o seguinte, olha, eu tenho uma casa muito especial. E essa casa lá é do meu pai. E eu estou indo para lá, para arrumar para vocês. Nessa viagem dessa semana, eu tive a oportunidade de visitar dois hotéis. E sabe aquele hotel que você chega cansado? Mas quando você deita na cama, é aquele lençol limpinho, aquele tecido, sabe, confortável. Você deita ali, parece que ele te abraça. Eu fico pensando em Jesus preparando um colchão para a gente. Uma cama especial como essa. Sabe aquelas pessoas que convidam, vai lá visitar o meu ranchinho, a minha fazenda, meu sítio. E aí quando você vai para lá, você fica sabendo que ele preparou aquele queijinho especial que ele produziu no sítio, aquele doce de leite que ele produziu, aquela goiabada. Sabe, aquelas coisas especiais que ninguém faz, só quando a pessoa te recebe no seu cantinho especial. Quando eu vejo essa passagem, eu vejo Jesus falando a mesma coisa. Eu estou indo para minha casa, eu estou preparando um lugar especial para vocês, porque eu quero ficar com vocês eternamente, para que onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Nosso Jesus está nos prometendo aqui a vida eterna. Ele está sendo imensamente generoso com esse convite. E mais especial ainda é Ele compartilhando com os seus discípulos esta mensagem diante da dura batalha que Ele estava na iminência de travar. Jesus sabia que Ele ia sofrer uma morte muito difícil. A morte de cruz. A pior morte que nós podemos, naquela época, poderia se retratar é a morte que Jesus sofreu. E aqueles discípulos ainda estavam assim na dúvida, mas como assim essa casa? Onde que é essa casa? Alguns ainda pensavam que poderia ser o templo, que ele iria ali restaurar o templo, alguns dos discípulos, dos seus seguidores, entendiam que Jesus reinaria na terra.
Eles não haviam compreendido o que era no céu. Eles estavam assim, totalmente, alguns estavam ainda meio perdidos. Mas Jesus falou para eles: eu estou preparando para vocês um cantinho especial. E é interessante quando a gente vê essa promessa, lembrar que na Bíblia, nas falas de Jesus, na sua mensagem, nós temos algumas promessas que são condicionais e outras promessas que são incondicionais. Para vocês entenderem um pouquinho a diferença, uma promessa condicional é aquela que depende que o ser humano faça alguma coisa para recebê-la. Eu separei algumas aqui, rapidamente. Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, para você ter os seus desejos satisfeitos, você tem que agradar-te no Senhor. Salmo 37 ainda: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, Ele só fará o mais na sua vida se você entregar o caminho a Ele. Isso é uma promessa condicional. Mais uma, também, Salmo 37. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Ou seja, o Senhor acompanha o caminho daqueles homens que escolhem ser bons. Isso é uma promessa condicional. Mas aqui Jesus disse que ia preparar um lugar para todos nós. Isso é uma promessa incondicional. Não importa o que você faça, o que você pensa, como você age, Jesus está preparando um lugar para você e para todos nós. Agora, para você receber essa promessa, para você ser digno de entrar nesse lugar especial, nós leremos daqui a pouco. Mas precisamos aceitar a Jesus, aceitar esse convite, basicamente aceitar, isso é graça. E continuando aqui o verso, João 14, no verso 4, ele diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aqui, mais uma vez, fica assim, claro, que Jesus estava instigando eles, estava testando aqueles discípulos, porque como eu acabei de dizer, alguns ainda não entendiam para onde Jesus estava indo, o que ele de fato faria. E Jesus fala: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Eu fico imaginando que quando Jesus falou essas palavras, aqueles discípulos iam ficar se olhando assim, mas para onde? Como assim? Nada a ver com o que ele está falando. E aí, um discípulo, que gostava das coisas preto no branco, muito bem claras, minuciosamente explicadas, faz uma pergunta, verso 5, Tomé diz assim, disse-lhe Tomé, verso 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Quer uma resposta mais clara que ele estava pedindo para o Senhor? Senhor, para onde que o Senhor vai? Como que é esse caminho aí? Mostra para a gente. Como que a gente vai poder receber? Como que a gente vai poder conhecer as suas mansões, conhecer a tua casa, desfrutar desse convite? Como que nós podemos não turbar o nosso coração? Era a pergunta de Tomé. Aqueles discípulos tiveram a oportunidade, aqueles homens tiveram a oportunidade de, nos últimos 3 anos, conviver com o Senhor da vida, ter lições especiais todos os dias do próprio Jesus. É como se eles tivessem uma Ferrari, uma Mercedes, uma McLaren, um carro top, com um tanque cheio, sem limite de usar, mas eles não sabiam qual estrada pegar. Do que adianta você ter um carrão na garagem, um carrão na tua mão para fazer a melhor viagem do mundo, mas você não saber qual que é o destino? Isso me faz lembrar de uma história. Em janeiro desse ano, eu viajei com alguns amigos para o sul. Nós fomos de carro, fizemos essa aventura. Não sou muito adepto de viajar de carro, pelos perigos da estrada, e nós fomos de carro. E voltando do sul, nós estávamos ali a última noite, dormimos em Presidente Prudente, e saímos muito cedo. E aí nós estávamos em 2 carros. Um amigo estava com um carro, consumia um pouquinho mais de combustível, e nós estávamos num carro mais econômico. Eu e minha esposa e mais outro casal de amigos. Eram 2 carros. E sabe aquela história? Vamos embora, vamos abastecer. No próximo posto a gente abastece. Aí apareceu um posto. Não, esse posto está muito cheio. No próximo posto a gente abastece. E foi esse tal desse próximo posto, irmãos. De repente, só tinha estrada, não tinha mais posto nenhum. Ah, não, daqui a pouco vai aparecer. E fomos embora. Entramos no Mato Grosso do Sul, e nós estávamos sendo guiados
por um tal de aplicativo Waze. Quem que gosta de usar o Waze? E quem gosta de usar o Google Maps? O Google Maps é um pouquinho mais. Eu tenho raiva desse tal de Waze, meus irmãos. Que ele sempre, em toda a viagem, saindo de Cuiabá, nós estávamos no Maps e esse outro casal de amigos estava no Waze. E eles estavam na frente. E o Maps mandava para um lado, eles estavam no Waze e mandava para o outro. A gente estava atrás e seguia eles. O caminho deu errado várias vezes, mas fomos seguindo. E nesse momento, voltando para Cuiabá, entrando em Mato Grosso do Sul, ele indicou um caminho, que para o Waze, do que eu entendi dessa experiência, ele sempre mostra o caminho mais rápido. Ele sempre mostra o caminho que vai ter um tempo menor ou a distância menor. Já o Google Maps, ele indica um caminho que é o caminho mais comum, é o caminho que tem mais estrutura, é o caminho que tem menos buraco. E lá vai nós para o caminho que o Waze indicou. Chegou no meio do caminho lá, gente, o meu amigo que estava na frente, com um carro mais consumista, começou a apitar lá, sinalzinho amarelo. Cara, o posto não aparece, bicho, eu estou sem combustível. E nosso carro ainda tinha 1/3, 1/4 do tanque, mais ou menos. Chegou no meio do caminho, ele falou, eu vou parar, não tenho mais combustível, piscando, ele com 2 crianças no carro, inclusive um bebê de colo. No meio do nada, uma estrada que não tinha nada, só fazenda, não tinha nada, nada vezes nada, só mato. E daí tá bom, o nosso carro também não sabemos o que vai acontecer, ainda tinha mais uns 200 km para chegar em Campo Grande. Vamos ver o que a gente vai. Pegar uma estrada, de repente lá na frente vemos um caminhão parado, ele falou, olha, tem ali na frente, tem um borracheiro ali, ele deve ter combustível. Chegamos lá, no borracheiro, o tal do borracheiro. Ele abriu lá ei, tudo bem, tem combustível? Tem. O que você tem aí? Não tenho mais gasolina não, tenho só álcool. Ah, é? Então tá bom, quanto que é? 10 conto. Álcool e gasolina no mesmo preço. Aí ele foi lá, abriu uma tapera velha lá, que ele amarrava com cadeado e tal, e abriu e falou, aqui está o combustível, 1 galão, irmãos. Tudo errado, cara. Pegamos um outro galão, compramos, levamos, voltamos lá, enchemos o tanque do amigo. Eu perguntei para ele, mas por que não tem posto de combustível nessa estrada? Ele falou bem assim, não sei se tem algum irmão aqui que é de Mato Grosso do Sul, talvez conheça a estrada, eu não sei nem o nome da estrada. Ele falou o seguinte, nessa região tem um aquífero, tem uma região de preservação, e eu acho que o governo do estado, o governo federal, proibiu de ter qualquer posto de combustível nessa rota, porque pode ter algum vazamento e infectar o lençol freático e estragar o manancial. Eu falei, pô, que legal, né? Não tinha nenhum aviso lá atrás, né? Moral da história, irmãos. Nós precisamos, mas enfim, nós abastecemos, conseguimos chegar em Campo Grande, deu tudo certo, foi só esse pequeno contratempo, mas, moral da história, qual GPS nós estamos seguindo? Qual é o caminho que nós estamos seguindo? É essa pergunta que Tomé fez aqui para Jesus. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Às vezes estamos seguindo o GPS errado, viu? E não estamos nem sabendo. Às vezes achamos que vai ter ali na frente um ponto de socorro, um refúgio, mas às vezes não tem não, irmãos. E aí Jesus respondeu, de maneira muito clara, no verso 6, respondeu-lhes, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer resposta mais clara? Quer resposta mais direta? Aquela resposta que vem e fala direto no coração. Tomé, vem a mim. Eu sou tudo. Eu sou o caminho, a verdade, que isso significa a vida. Jesus é tudo. Eu lendo esse verso, eu fiz umas reflexões que eu vou ler aqui. Eu entendo assim. Jesus diz, eu sou o passaporte que vocês vão conseguir entrar lá na casa do meu Pai. Jesus diz para nós, eu sou a alfândega que vai vistoriar o seu passaporte para que você possa entrar nesse país que é o do meu Pai. Eu sou o combustível que vai levar vocês durante todo o caminho. Eu sou o GPS que vai mostrar passo a passo, quilômetro a quilômetro, metro por metro, qual caminho você seguir. Quando eu leio esse verso, eu penso assim que Jesus diz, eu sou a luz
que vai ser ligada na estrada no momento que a estrada escurecer, para você saber qual é o caminho. Eu vejo aqui que Jesus diz: eu sou o pão que vai te alimentar durante toda essa estrada. Não importa quão longa ela seja, não importa quão demorado seja o caminho, mas eu sou. Vocês conseguem compreender isso? É Jesus. Tudo começa em Jesus e tudo termina em Jesus. E daí, quando nós começamos a ler isso, nós começamos a compreender a sua primeira fala desse capítulo: não se turbe o vosso coração. A minha sogra recentemente teve uma notícia um pouco ruim. Fazendo alguns exames, ela descobriu que está com um nódulo no seio, de aproximadamente 2 milímetros. E a minha sogra, ela não tem plano de saúde. Infelizmente, ela precisa do Sistema Único de Saúde, o SUS. E graças ao bom Deus, ela tem conseguido fazer os seus exames de maneira muito rápida. E em 2, 3 meses ela já marcou a sua cirurgia. Ela vai fazer a cirurgia de retirada do nódulo agora mês que vem, no início do mês que vem. Mas, irmãos, eu fiquei admirado de ver a maneira como ela está. Sogra, se você estiver me assistindo, para você, essa mensagem. E para todos os nossos amigos também que estão assistindo pela internet, pelo YouTube, vocês estão transmitindo também pelo Facebook. Mas a minha sogra, depois que ela descobriu isso, eu até conversei com a minha esposa, eu falei: amor, como a sua mãe está tranquila. Eu tenho admirado a tranquilidade dela. Eu falo: tudo bem. Dia 2 da cirurgia dela. Eu vou lá dia 2, o doutor vai tirar lá um pedaço lá, seguro, desse nódulo, vai fazer a biópsia, não sei o que vai acontecer, mas eu estou vendo a minha sogra viver exatamente o que Jesus nos fala aqui. Não se turbe o vosso coração. Não fique ansioso, preocupado com o que vai acontecer. Eu estou à frente de tudo. E a história da minha sogra me fez lembrar uma outra história, de uma outra amiga conhecida. Na verdade, é a mais amiga da minha mãe, mas a filha dela faz parte do meu pequeno grupo. E essa minha amiga, ela, há alguns anos, descobriu que tinha um câncer sério na medula. Um tipo de linfoma, linfoma, não sei o que é o nome, enfim, é um câncer na medula óssea. E ela descobriu que é um tipo muito raro, que não acomete pessoas na idade dela, e que ele tem um tratamento extremamente difícil, para não dizer, as pessoas que se salvam são exceções. E essa minha amiga contou um pouquinho da trajetória da mãe dela, dessa história que a mãe dela viveu com o câncer. E ela fala bem assim: Alexandre, quando a minha mãe recebeu a notícia que era um câncer, estava em estado extremamente avançado, o tratamento era difícil, e ela poderia estar com os dias contados, a minha mãe respondeu bem assim para o doutor: tá, doutor, qual é o tratamento? O doutor respondeu: o tratamento é esse. Quando a gente começa? Tal dia. Então tá bom, vamos embora. E essa minha amiga conta que em todo esse processo de tratamento do câncer, ela foi muito racional, ela foi muito guiada por Deus e seguindo esse caminho de não ficar preocupada, ansiosa com o que vai acontecer, as minhas filhas que eu vou deixar. Ela passou por esse tratamento. Vocês terem uma ideia, irmãos, no momento do tratamento dessa leucemia, ela precisou fazer uma retirada da sua própria medula, uma outra medula que não havia sido acometida pelo câncer, e daí ela precisou passar por uma quimioterapia que, de acordo com a minha amiga descrevendo, ela zera o organismo, ela mata todos os anticorpos que a pessoa tem. É como se ela tivesse nascido de novo, ela vira um bebê. Tanto é que ela ficou mais de mês dentro de um hospital e não podia acontecer nada. Se ela pegasse uma gripezinha, ela poderia morrer, porque ela não tinha nenhum sistema de defesa no corpo. E foi exatamente durante o período da pandemia. Enquanto ela está passando por esse tratamento, a medula dela, que foi retirada, passa por um outro tratamento e depois ela é reinserida no corpo. E essa minha amiga conta que ela passou por todo esse processo e a medula dela foi reinserida. E hoje já tem, acho que mais de ano que ela já fez esse retransplante da sua própria medula. E os médicos fizeram alguns exames para conferir e verificaram que nos exames dela retrata
como se ela não tivesse a doença. Amém? Elas só sabem que ela tem a doença porque o médico conhece o histórico, mas se você olhar os dados, os resultados dos exames, ela é uma pessoa normal. Ela continua fazendo o tratamento, porque esse câncer não tem cura, ela continua fazendo quimioterapias mensais, mas eu percebo que ela vem seguindo esse conselho que Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Que coisa mais preciosa para nós do que a vida, e você se deparar diante de uma situação como essa, e não se turbar o coração? Eu queria pular agora que nós fôssemos ler ali o verso 26 e verso 27. Nós lemos assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqueles discípulos estavam preocupados: e agora, o que a gente vai fazer, Senhor? O Senhor está indo embora, está indo para o céu, não vai estar mais aqui conosco, o que a gente vai fazer? Nós, no nosso dia a dia da nossa vida, nos encontramos em algumas encruzilhadas: e agora, Senhor, para que caminho eu vou? Ficamos ansiosos, preocupados, não conseguimos dormir, perdemos o sono. E diversas outras situações. Jesus nos responde: mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, o nosso Senhor Jesus está dizendo: busquem o Espírito Santo. Ele é o Paracletos, como diz no grego. Ele é o Deus conosco aqui hoje. Ele é a pessoa que está conosco aqui hoje, é o nosso ajudador. É a pessoa que Jesus deixou para nos guiar, nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. O Espírito Santo é Ele que nos mostra o caminho. Vocês conseguem compreender isso? Jesus está explicando ali para Tomé e seus discípulos qual é o caminho. O caminho é Jesus. E como você vai aprender a chegar nesse caminho? Como você vai conseguir se guiar por esse caminho? Pelo Espírito Santo. Ele vai fazer lembrar de tudo. E Jesus continua aqui no verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus queridos, que cada um de nós nessa manhã possa compreender a importância de ter Jesus na sua vida, que é através dele que nós teremos a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E depois que nós compreendemos isso, nós conseguimos viver uma vida em que a ansiedade é um pouco reduzida. Não vou dizer que nós teremos zero ansiedade, porque o próprio Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e por isso também nós podemos ser vitoriosos. Eu peguei uma citação da Ellen White, na sua carta 213, de 1905, que ela fala um pouquinho sobre essa questão de não se turbar o coração. Olha só o que ela diz: nada pode agradar mais o nosso Salvador do que nossa demonstração de fé em suas promessas. Confiar que Jesus está conosco, confiar que Jesus está preparando um lugar para nós. Suas misericórdias podem alcançar-te e tuas orações podem chegar a Ele. Nada, Ellen White diz, nada pode interromper essa linha de comunicação. Precisamos, todos nós, aprender a levar todas as nossas dificuldades a Jesus Cristo, pois Ele nos ajudará. Ele ouvirá nossas petições. Podemos ir a Ele com toda a firmeza de fé, em nada duvidando, pois Ele é o caminho da vida. Quanto mais apresentamos nossas petições junto ao seu trono, mais certeza todos nós temos de receber constantemente a grande graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Não fortaleces o caminho que estás percorrendo para teres fé, mas cresces em força e em certeza, porque tens um guia bem ao teu lado, e podes pedir-lhe com plena fé para guiar os teus passos com segurança. E Ellen White conclui esse pensamento dizendo assim: então, confia no Senhor Jesus para conduzir-te passo a passo do caminho, que Ele seja o seu GPS, no caminho certo. Podes obter segurança e força a cada passo que avança, pois tens a certeza de que tua mão está em sua mão. Podes correr e não se cansares, pode caminhar e não se fatigares, por poderes reconhecer pela fé que tens tua mão na mão de Cristo, não cairá no desânimo, pois ao prosseguir no conhecimento do Senhor, confiando nele, terás segurança de que aquele que nunca abandona os que nele confiam plenamente é teu auxiliador. Amém? O nosso Senhor Jesus está desejoso para que nós confiemos o nosso caminho a Ele, para que nós entreguemos a nossa vida completamente ao Senhor Jesus. Que você possa viver isso na sua vida. Não se turbe o vosso coração. E quando por acaso o seu coração começar a se turbar, lembre-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que acima de tudo, por mais que esse mundo possa parecer difícil, por mais que a gente possa inclusive morrer, Ele nos promete um lar especial. Ele nos promete, Ele nos convida a habitar com Ele nas mansões celestiais. Nós agora iremos cantar um hino. E esse hino fala sobre entregar o caminho ao Senhor. Às vezes nós vivemos tantas dificuldades, às vezes nós vivemos situações na vida, como nós já conversamos e falamos aqui, mas nós devemos entregar completamente o nosso caminho ao Senhor. Eu convido você que deseja entregar o seu caminho ao Senhor a ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Canta nesse hino agora. Tudo pode acontecer, Senhor, eu me entrego a Ti. Tudo pode acontecer, Senhor, eu estou em paz. Tudo pode acontecer, Senhor, mas eu sei que o Senhor está à minha frente. Não se turbe o vosso coração. Vamos louvar. Cante com alegria, cante com entusiasmo, cante com certeza que Jesus está conduzindo a sua vida. Essa terra é passageira. A glória, essa terra é passageira. A vida passa, e tudo que é
caminho, Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Lembre-se sempre, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus Cristo. Feche seus olhos. Amantíssimo Deus, nosso Criador, nosso Redentor. Senhor Jesus, nós estamos aqui na atitude de teus filhos para reconhecer, te dizendo o quanto lhe amamos, o quanto confiamos em Ti e que estamos ansiosos para ver o Senhor surgindo nas nuvens dos céus e nos convidando para entrar na Tua casa, para morarmos contigo eternamente, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, pedir a Tua bênção. Queremos pedir a companhia do Teu Espírito Santo todos os dias da nossa vida, nos mostrando o que devemos fazer, nos mostrando o caminho, nos lembrando dos Teus ensinos, para que possamos ter todos os dias o Senhor como GPS da nossa vida, nos conduzindo para essa promessa que muito em breve poderemos desfrutar, Senhor Jesus. Esteja com cada família aqui representada, inclusive aquelas pessoas que estão nos assistindo através do YouTube, da internet, que ainda irão nos assistir. Que Teu Espírito alcance cada uma delas, Senhor, e transforme a nossa mente, o nosso coração, conforme a Tua vontade. E sempre, 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 Senhor, possamos confiar em Ti, apesar das vicissitudes desse mundo, nós possamos viver na Tua paz, que excede todo entendimento. Nós oramos em Teu nome, já confiando que recebemos essa bênção. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, foi uma grande alegria, um grande privilégio estar com vocês aqui nessa manhã, compartilhar essa mensagem. Que o Senhor abençoe, um bom sábado para você e um bom restante de culto.